Nós muitas vezes não conseguimos entender os desígnios de Deus e temos dificuldade para entender a sua vontade. Então, vamos seguir aqui lendo o Salmo 23 e procurando entender o que o Senhor tem para nos falar. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente imagina que quando lemos esse texto nós achamos que o Senhor é o nosso pastor, que somos rebanho do seu aprisco, que pertencemos a Ele como ovelhas e que a partir dessa premissa nós acabamos conjugando, entendendo que nada nos faltará, porque Ele é o nosso pastor. Não é isso que está escrito aí? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O problema é que nós, muitas vezes, por não buscarmos conhecimento bíblico, por não buscarmos entender melhor a palavra, por não buscarmos outros textos, outras maneiras de entender, outras concordâncias, dicionários, escrituras mais antigas, nós acabamos interpretando de maneira errada o que o texto nos quer dizer, o que o texto está apontando, o que o texto está nos comunicando. Então, quando nós lemos a palavra, nós precisamos entender o que o texto quer nos comunicar, sabe? Quando você lê a palavra, é Deus falando com você, ou seja, a palavra é Ele, né? Lá em João está bem claro que Ele é a palavra. Então, é a palavra falando com você. É o próprio Deus falando com você quando você lê a Escritura. Então, você precisa entender o que o texto quer te comunicar, o que ele quer te dizer. E aqui no Salmo 23 a gente percebe que muitos de nós entendemos errado o que está escrito ali. E a ideia é a gente buscar conhecer o que essa primeira parte do Salmo quer nos dizer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê assim, sem entendimento, nós crescemos como filhos mimados, nós crescemos como pessoas que acham que têm o direito de tudo porque fazem parte do reino de Deus. Nós muitas vezes entendemos que porque o Senhor é nosso pastor e ali está escrito que nada vai nos faltar, nós às vezes até exigimos dele, colocamos ele na parede da oração, encurralado num canto, dizendo: o Senhor é meu pastor e estão faltando coisas para mim. As coisas estão faltando, mas tua palavra diz que o Senhor é meu pastor. Uma ideia errada que nós precisamos entender é que orar a palavra não é isso. E nós entendemos errado que é orar a palavra. Orar a palavra é não falar. Não é falar para o Senhor o que está escrito, porque Ele já sabe o que está escrito. Foi Ele que determinou. Foi Ele que falou. Então Ele já sabe o que está escrito. O problema é que a gente não entende o que o texto nos comunica. O texto de Salmos, capítulo 23, número 23, versículo 1, ele está querendo dizer para nós o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Quando o Senhor é meu pastor, de nada eu sinto falta. Faz sentido Paulo dizer que o Senhor era o pastor dele e nada faltaria para ele? Faz sentido? Se você lê os textos de Paulo, e onde ele fala que ele passou lutas, ele passou por tribulação, ele passou por perseguição, ele passou por angústia, ele passou por fome, ele passou por naufrágios, ele dormiu a relento.
esteve numa prisão onde as jaulas de cima, os presos das jaulas de cima defecavam e urinavam nas jaulas de baixo, e ele estava lá na primeira, lá embaixo. Cabe entender esse texto na vida de Paulo? Não cabe, né? Se nós lemos como está escrito aqui, não cabe. Não dá para entender assim, que o Senhor era o pastor de Paulo e que nada faltará para Paulo. E às vezes nós agimos assim, até nas nossas orações a gente é pernicioso e fala para Deus assim: as coisas estão faltando em casa, Senhor. Tua palavra diz. Você já viu alguma vez Paulo chegando ao Senhor em oração e falando: tua palavra diz, Senhor, que eu deveria ser cabeça e não cauda. Então por que está acontecendo essas coisas comigo? Então o próprio Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava tentando explicar qual era a condição dele naquele momento. Então, quando nós nos aproximamos de Deus em oração, nós devemos ser aqueles filhos que já sabem o que Deus tem para nós. Nós devemos ser aqueles filhos que entendem que Deus tem o melhor para nós. E às vezes o melhor de Deus não é o nosso melhor. Se a gente imagina essa frase, a gente consegue entender os desígnios, o pensamento de Deus. Deus tem o melhor para nós? Tem, mas não é o nosso melhor. Nós termos o nosso melhor para nós é uma coisa, Deus ter o nosso melhor para nós é outra. Então, isso nos faz entender que se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós vamos sentir falta. De nada. Não importa a tua condição, não importa o que você está passando, não importa aonde você está, não importa qual é a tua posição na sociedade, não importa onde você mora, não importa nada. Porque se o Senhor é o seu pastor, de nada você vai sentir falta. Quando Paulo fala assim, eu aprendi a passar por necessidade, eu aprendi a ter fome, eu aprendi a ter fartura, eu aprendi assim, assado, ele conta das necessidades dele, das derrotas, das vitórias, e no final ele fala: em todas essas coisas eu aprendi a ser mais que vencedor. Ou seja, ele estava falando para Deus assim: em todas essas coisas o Senhor foi meu pastor e em nada eu tive falta. Eu não senti falta de nada. Porque quando eu estava passando por um momento de fartura, o Senhor estava comigo. Mas também quando eu estava passando fome, o Senhor estava comigo. Quando eu tive saúde plena, o Senhor caminhou comigo. Quando eu estava enfermo, o Senhor estava comigo. Então, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Por que nós criamos ou temos em nossa mente padrões? Nós temos padrões, nós temos parâmetros, nós olhamos as pessoas e as invejamos. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós olhamos o que as pessoas têm e nós queremos ter também. E isso é contrário ao pensamento bíblico. É contrário ao pensamento bíblico porque no livro de Mateus, no capítulo 6, ele fala assim sobre as solicitudes da vida, lembra? A gente já falou sobre isso, sobre as solicitudes da vida. Então lá, Jesus falando sobre as solicitudes da vida, ele fala assim: por que vocês estão preocupados? 3 pontinhos. Reticências. Se até os pássaros que não trabalham e nem fiam, nem juntam em celeiros, eu dou a eles o que é necessário para eles. Se até
os lírios do campo, que nascem hoje, crescem, amanhã se secam e são lançados ao fogo. O rei Salomão, em toda a sua glória, ele nunca se vestiu como esses lírios. Aí Jesus continua falando aos seus discípulos, ele fala assim: quanto mais vocês... Aí o que ele fala? Homens de pouca fé. Até os gentios buscam estas coisas. Que coisas? As coisas as quais os discípulos estavam requerendo do Senhor. As necessidades, as solicitudes da vida. Eram essas coisas que os discípulos buscavam. Que os ímpios buscavam. Que os gentios buscavam. Então, nós temos o dever de nos tornar cristãos. Nós temos o dever de nos tornar cristãos. Se nós quisermos terminar a nossa caminhada bem. O ser humano, ele tem a tendência de eliminar o pior. Ele elimina o pior da sua vida. Na maioria das vezes nem o pior consegue. Mas ele elimina o pior da sua vida. E ele convive com os menos piores. Ou seja, as coisas... as coisas mais... os pecados mais aparentes que existem, a tendência do cristão humana é de ir eliminando. Os mais que se sobressaem, então a tendência é o cristão ir eliminando. Por causa da humanidade dele perdida e muitas vezes dominante na sua vida, ele não elimina os pequenos problemas. Porque pedrinha pequena, então eu posso pular por cima, consigo pular por cima. Só que nós convivemos com essas coisas e achamos que isso não vai ter problema para nós no final da caminhada. Mas vai. Mas vai por quê? Porque a Bíblia nos ensina que pecado é pecado. O simples fato de você errar o alvo, esse é pecado. O simples fato de você saber o que tem que fazer e não faz, é pecado. O simples fato de você saber o que não tem que fazer e faz, é pecado. O problema é que nós ficamos com essa segunda parte. Nós sabemos o que não tem que fazer e nós não fazemos, na maioria das vezes. Mas nós sabemos o que tem que fazer e não fazemos. Nós sabemos que nós precisamos amar o próximo. Nós sabemos que nós precisamos fazer caridade. Nós sabemos que nós precisamos orar. Nós sabemos que nós precisamos ser pessoas comprometidas com a palavra, com a nossa palavra, sabe? Com a firma, com a nossa assinatura, com o fio do bigode. Nós sabemos que nós precisamos honrar tantas coisas e não fazemos. Esse é o que muitas vezes é o nosso problema e nós não enxergamos. Nós falamos que temos problema com inveja, mas não mudamos a atitude. Como assim temos problemas com inveja? Nós invejamos o crescimento do outro, nós invejamos a roupa do outro, nós invejamos o carro do outro, nós invejamos os bens e nós nunca invejamos as virtudes. Você já parou para perceber que você não inveja uma virtude? O contrário, você inveja porque você muitas vezes vê uma virtude em alguém e você faz desdém. Quando você perceba o que é inveja na sua vida, quando você vê alguém crescendo, quando você vê alguém que tem alguma virtude
e você se faz entender que você tem mais virtude do que ela. Aí você vai perceber que você tem inveja. Quando você se faz perceber que você é melhor do que ela, que você conhece mais coisas que ela, isso é problema. Isso é problema. Não é porque está dando certo as coisas na sua vida que quer dizer que Deus está aprovando você. Não tem nada a ver. Às vezes a gente fala assim, eu vou esperar um sinal de Deus, né? Eu vi uma pessoa por esses dias falando assim, sabe, eu acho que Deus está abrindo as portas porque esse negócio parece que vai dar certo. Ou está dando certo. Não quer dizer que Deus está abrindo as portas. Não quer dizer que Deus está aprovando, porque você, na sua mente, você imagina que está dando certo. Não quer dizer. E também não quer dizer que, porque para você está dando errado, que Deus não está aprovando. Não quer dizer que porque as coisas na sua vida, na nossa vida, estão dando errado aos nossos olhos, que Deus não está aprovando. Sabe? E eu acho que a visão mais correta é essa segunda. A visão mais correta do cristão é essa segunda, porque muitas vezes a gente olha para nós, ao nosso redor, a situação, o clima, o ambiente, tudo à nossa volta parece que está dando errado. Tudo parece estar dando errado e a gente não percebe Deus, em sua infinita misericórdia, com a sua mão, tocando-nos com o seu dedo e nos tirando e nos livrando do mal. Ora, pois assim é o Pai Nosso, né? Nos livra do mal. Jesus não falou para os discípulos pedirem para Deus livrarem eles do mal? Então, olhamos as situações à nossa volta e percebemos tudo está errado. O Senhor não é meu pastor. Você consegue ver Jó falando que o Senhor não é o pastor dele. A própria mulher dele fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele fala assim, Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que você deveria falar? Porque é provável que o inimigo da tua alma esteja constantemente te lançando setas, lançando pensamentos que não são seus, fazendo você pensar até em blasfemar contra Deus. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar, Deus dá, Deus tira, e bendito seja o nome dele. O problema é que nós só gostamos da primeira parte. Deus dá. É tão bom, né? É tão bom saber que Deus dá, porque Ele dá. Deus dá. Ele dá a todos os seus, prontamente. Ele distribui. Afinal de contas, você está vivo. Ele te deu vida. Afinal de contas, você tem filhos. Ele te deu filhos. Se não fosse Ele, você não teria. Afinal de contas, você tem uma casa. Você tem um emprego. E muitas vezes você não lembra que foi Deus que te abençoou com esse emprego. Às vezes nem o que Ele dá nós nos lembramos. Nem o que Ele dá. Mas a tua frase tem que ser: Deus dá e Deus tira, e bendito seja o nome dele. Se Ele me der, amém. Se Ele tirar de mim, amém. Ele vai continuar sendo Deus, sendo abençoado pela minha boca, e jamais vai sair dos meus lábios blasfêmia contra o meu Deus. Ainda que a minha mente me engane, ainda que meus amigos
me incitem, jamais vou blasfemar contra o meu Deus, porque Ele é o meu pastor e nada mais eu tenho falta, porque Ele é suficiente. Sabe? Eu dizer que de nada tenho falta, eu estou falando assim, Deus é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de um carro novo, eu não preciso de uma casa nova, eu não preciso de móveis novos, eu não preciso de uma mansão, eu não preciso de nada, porque Deus é suficiente para mim. O Senhor é suficiente para mim. O Senhor é suficiente para você. O Senhor é suficiente para você? Eu não vou falar de família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Vamos falar de outra coisa. Se Deus decide tirar tudo de você, tudo, seu carro, sua casa, seus bens, seu emprego, tudo, Ele vai ser suficiente para você. Se Ele determinar, sabia disso, né? Que só Deus determina, você não determina nada. Nós não oramos determinando, nós não oramos declarando, nós não oramos eu profetizo. Não, Deus determina. Sabia? Se Deus determinar que você deve andar assim por um tempo na sua vida, indeterminado, Ele é suficiente para você. Porque é isso que Ele quer ser. É isso que Jesus quer ser para você. Suficiente. Sabe? Só Ele. Um dos das 5 cláusulas da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero se levanta e declara, dos 5 pontos do cristianismo: somente Cristo, solos Cristos. Ele é suficiente para você, somente Ele serve, somente Ele dá. Jesus bate na porta da sua casa e fala assim: eu vim aqui para te dizer que a partir de hoje você não tem mais nada, mas eu vou ter misericórdia de você e você vai ficar com a sua família. Eu não vou fazer contigo como eu fiz com Jó, porque talvez você não aguente, mas eu vou tirar tudo de você: casa, casa, carro, emprego, bens, roupas. Mas eu vou ter mais um pouquinho de misericórdia de você. E eu vou deixar você com um par de roupas, sua esposa e seus filhos. E a partir de hoje, só eu vou ser suficiente para você. Só eu quero ser. Só eu vou fazer parte da sua vida. Você aceita? Você quer? Imagine se Jesus fizesse isso. Mas é isso que Ele faz, é isso que Ele nos diz, que Ele quer ser suficiente para nós, único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. É isso que nós não entendemos, que nada é nosso, que nós somos feitos seus servos, servos do grego doulos. Doulos no original significa escravos. Os escritores, os tradutores deram uma aliviada para nós e escreveram servos, mas o significado é escravos. Nós somos escravos dele. Mas eu não quero ser escravo de Cristo. Então você só tem uma segunda opção. Se você não quer ser escravo de Cristo, você vai ser escravo de Satanás, porque você era escravo dele e Jesus comprou o direito de te ter. Não existe uma terceira via. Não existe um terceiro ponto, não existe uma neutralidade. Ou você é servo de Deus, ou você vai ser servo de Satanás. Então Jesus comprou o direito de ser teu Senhor quando Ele foi pregado na cruz do Calvário. Então você é dele, escravo de Jesus. Então nós não temos buscado ter esse entendimento de que nada mais é nosso, tudo é dele. Foi isso que Ele quis dizer: eu sou suficiente para você. Só eu, você não precisa de mais nada além de mim. E nós estamos apegados a tudo aquilo que os nossos olhos comem.
a tudo aquilo que os nossos olhos devoram, nós estamos apegados e nós não queremos largar. Nós não conseguimos imaginar que Jesus pode nos sustentar em um momento de dificuldade, que Jesus pode enviar corvos às nossas cavernas para levar carne para nós. Nós não conseguimos imaginar, nós não cremos dessa maneira, então nós não somos cristãos. Então nós estamos brincando. Fake Christians. Porque nós murmuramos, porque nós... são tantas coisas. Tem uma lista, faça uma lista dos seus pecados para você começar a se arrepender deles. Faça uma lista, anote. Porque nós só falamos assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. É como se Deus vendesse no atacado. Ou comprasse no atacado. Senhor, perdoa os nossos pecados e ponto final. Mas faça uma lista. Talvez teu problema não seja adultério mais, talvez teu problema não seja prostituição mais, talvez não seja mentira mais, mas comece a anotar. São tantas coisas. E eu vejo, falo de mim mesmo e olho para trás no meu passado e vamos anotar aqui, ó, desonrar pai e mãe, ó. Se fosse pela lei eu já estava condenado. Murmurar, se fosse pela lei eu já tinha morrido no deserto. Reivindicar coisas que eu não tenho direito, porque eu não tenho direito. Talvez a política doutrinária da prosperidade tenha colocado na sua mente que você tem direitos no reino. Você não tem direitos, você é súdito. Súdito. E pela misericórdia do rei que estendeu o cetro para você, você não está morto. E a gente não quer entender, a gente endurece o queixo, endurece o coração, a gente fica sisudo e não quer entender, não se dobra, nós não nos dobramos, nós não nos inclinamos, nós não reconhecemos, Senhor, Tu é mesmo. Eu sei que Tu é, agora eu sei. E é essa oração que a gente fez no começo, para que o Espírito Santo trate o nosso coração, para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e entenda que se o Senhor é nosso pastor, só Ele basta. Não preciso de mais nada. Não preciso ganhar 10, 15, 20 mil. Não preciso. Mas eu preciso de um conforto para minha família. Mas o que será do futuro dos meus filhos? Mas isso... O que será mesmo, né? Porque na força do meu braço e no poder do meu conhecimento, eu vou conseguir todas as coisas que eu desejo. Talvez até você consiga, mas a parte de Deus, Deus não está nesse negócio. Aí o Senhor não é teu pastor. Porque Ele nos prova dessa maneira. E se formos aprovados por misericórdia dele, se Ele quiser, nós alcançaremos aqui alguma coisa. Se Ele quiser. Por isso que nós devemos sempre orar e dizer, se o Senhor quiser. Sabe uma frase que você já ouviu muitas vezes? Se Deus quiser, essa frase está sempre. Está na Bíblia. Então a gente não pode, não sabemos o que está reservado para nós no dia de amanhã. Nos preocupamos com o dia de amanhã, mas não sabemos o que está reservado. Então a gente precisa sempre pensar assim, se Deus quiser. Eu vou fazer tal coisa em tal ano, ou estou pensando em lá na frente fazer isso, fazer aquilo. Se Deus quiser, porque se Ele não quiser, você não vai fazer. Não adianta. Não adianta, você não vai fazer.
Se Ele não quiser, não vai ter jeito. Você pode dobrar, tentar enganar isso, aquilo, sabe? Se disfarçar para... Mas não tem como, se Deus não quiser, ponto final. Se Ele quiser, vai acontecer. Então não se preocupe com o seu futuro. Não se preocupe com as coisas que você vai ter ou não vai ter. Porque é provável que se você se preocupar, você nem tenha. Então não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Ele é único e Ele está no controle de tudo. Não se preocupe mais. Descanse o seu coração. Sabe, descanse o seu coração. A ansiedade, ela acaba nos matando. A ansiedade faz mal. A ansiedade, ela traz depressão. A ansiedade faz com que a gente fique doente. Então não precisa você se preocupar, sabe? Não precisa você se preocupar. Confie em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa ter fé no Senhor. Você precisa confiar nele. Mas agora meça. Você tem que traçar um parâmetro dentro de você. Esses parâmetros em você tem que ter. E esses parâmetros servem para quê? Para você medir como você está. Você precisa medir como você está. Como está o seu coração? Porque tudo isso que nós falamos aqui precisa ser tratado dentro de nós e fazer nos entender que algo está sendo arraigado em nós. E quando nós nos percebemos nessas condições de reivindicar de Deus, de achar que Ele tem que nos dar tudo porque Ele é o nosso pastor, há um bichinho chamado avareza que pega nós, que nos abraça, que vem sendo lançado por outro bichinho chamado orgulho, que já nos pegou um pouco antes. E essa avareza, ela eu vi uma frase bem interessante que é assim, ó: a avareza casou com a ansiedade e gerou um filho chamado incredulidade. Sabe? Ao mesmo tempo que nós queremos coisas, que nós queremos que Deus nos abençoe, nós não queremos abençoar ninguém. Ao contrário, nós desejamos o que é de alguém. E o final disso se chama incredulidade. Nós vamos ser pessoas cristãos, né? Entre aspas, incrédulos, que só acreditam em si próprios, na força do seu braço, que acreditam que tem que suar, que tem que fazer, que tem que isso, que tem que aquilo, para poder mostrar para Deus e para as pessoas que é apto, que consegue. Esse tipo de atitude em nós é gerado pela incredulidade, porque nós não cremos que Deus é suficiente, nós não cremos que Deus pode, nós não cremos que Deus cuida de nós. Mas cuidar de mim tem que ser com carne na mesa, cuidar de mim tem que ser com isso, com aquilo, com aquele outro, com o melhor dessa terra, porque na palavra, afinal, está escrito que nós teremos o melhor dessa terra. Então, nós agimos assim. Perdemos a paz do nosso coração, brigamos com nossas esposas,
Muitas esposas brigam com os esposos por causa dessas coisas, por se sentirem inseguras e também não confiar no Senhor. Confiam no Senhor Renato, confiam no Senhor André, confiam no Senhor Michael, mas não confiam no Senhor Jesus, porque travam guerras porque as coisas não estão acontecendo, travam guerras porque Deus não está cumprindo o que tem que cumprir, então nós temos que fazer, porque senão quem vai fazer? Não que seja o caso, né? Vocês, aqui não acontece isso, só na igreja lá do outro bairro. Então você precisa, a mensagem de Deus para nós através do Salmo 23 é que você precisa confiar nele. Salmo 23, metade do primeiro versículo, é que você precisa confiar nele. E enquanto você não confiar nele, você não vai caminhar como Então entenda que o Senhor é teu pastor. Entenda também que você precisa trazer isso para dentro de você, de que nada e nada, se Ele é teu pastor, e você não vai sentir falta de nada. E que se você não sente falta de nada, Ele é suficiente para você. Então não importa se eu estou de carro novo ou se eu estou de bicicleta. Não importa se eu estou na minha casa ou se eu estou debaixo da ponte. Se Ele for meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. E assim eu entendo que prosperidade não é ter tudo o que eu quero. Prosperidade é eu não sentir falta de nada. Isso que é prosperidade. Você não sentir falta de nada. E nós somos muito reclamões. Nós somos muito murmuradores. Sabe? Somos muito murmuradores. Vocês precisam ver. Talvez eu busque e coloque um vídeo para vocês verem nos grupos a respeito das crianças da Somália, a respeito dos cristãos do Sudão, que decidiram pensar assim. Ah, mas para eles é fácil, né? Porque eles já vivem lá numa seca desgraçada. Então para eles, não. É coração, Deus conhece o coração deles. Deus sabe que muitos deles, se saíssem de lá para lugares mais bem providos de recursos, o coração deles estava no Senhor. São pessoas talhadas, trabalhadas, sabe? Na égua. Sabia que lá os cristãos do Sudão, os muçulmanos radicais, eles esperam os cultos começarem. Agora, lógico, eles pararam de fazer cultos assim abertamente, mas eles esperavam os cultos começarem para trancar toda a igreja e pôr fogo dentro da igreja com todos os crentes dentro. Sabia disso? Criança, jovem, adulto, senhoras, velhinhos, todos lá adorando, e os muçulmanos vêm, trancam tudo, metem fogo e todo mundo vai para o céu mais cedo ali. Por que a gente está reclamando? A gente está com roupinha boa, simplesinha, mas boa, com comida na mesa todos os dias, no mínimo 3 refeições. Não passamos frio. No verão a gente vai no parque. Deus deixa a gente ir no parque no verão, gente. Temos nossa família pertinho, temos nossos irmãos, temos nossos filhos. E murmuramos.
Sabia que a casa do murmurador fede? Fede. Fede está na Bíblia. Deus traz maná para o povo. Fala para o povo assim, ó, eu vou dar pão do céu. Pão do céu. Consegue imaginar pão do céu? Cair aquele orvalho de manhã, e daí aquele farelinho, parece, sei lá, acho que deveria ter o gosto que você quisesse. Gosto de pão, gosto de mel, gosto de sucrilho, sei lá. E você ia lá e colhia, comia, e depois de um tempo, o povo começou a reclamar. A gente está cansado desse maná. Alguns pela avareza, porque Deus disse para eles, ó, junta só a porção do dia, tá? É um gomer para cada habitante de cada tenda. Então você junta isso que é o suficiente para cada um comer. Não junta para o outro dia, não junta mais. E o povo ia lá com um olho gigante e falava, não, a gente precisa, vai que amanhã não vem, vai que amanhã esse negócio do céu não cai, porque eu não sei, né, esse Deus aí, ele fala uma coisa, depois faz outra. E vamos juntar mais. Daí o que acontecia? Eles iam ver no outro dia, na panela estava fedendo, podre, porque a casa do incrédulo fede. A casa do murmurador fede. Então é simples, você quer ter o aroma de Cristo na sua casa, para de murmurar. Diga que Deus é suficiente. Tome essa atitude e transforme a suficiência de Deus na sua vida. Sabe? Você não precisa de mais nada. Você está exagerando. Você não precisa de mais nada. Não precisa. O homem mais rico do mundo, na atualidade, nem crente não é. Ele chegou ao entendimento que ele não precisa de mais nada. Ele tinha tudo. Mansões caras, os carros mais caros, aviões mais caros. E ele decidiu uma coisa, eu não quero ter mais nada. E ele vendeu tudo. E hoje ele vive num quarto emprestado do seu amigo. Não tem carro, não tem mais nada. Ele decidiu fazer isso. Não sei o que ele quer provar com isso, mas ele decidiu fazer uma coisa que nós deveríamos ter no nosso coração. Ah, mas então quer dizer que Deus não quer que eu tenha mais nada? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não devemos desejar mais nada. Não precisamos desejar mais nada, porque o Senhor é suficiente para nós. Simples assim. Eu não devo desejar mais nada, porque o Senhor é suficiente para mim. Seja grato. Uma das coisas que Deus mais detesta é a ingratidão. Se o ser humano já não gosta disso, imagine Deus. Seja grato. Sabe? Ser grato é dar graças a Deus por tudo. Se está bem, graças a Deus. Se está mal, graças a Deus. Se eu estou passando necessidade, graças a Deus, dá graças a Ele, é gratidão. Ah, por que você é grato a Deus? Porque eu estou passando necessidade. Porque Deus, alguma coisa, Ele quer te ensinar com isso. Então, graças a Deus, porque é algo Ele quer me ensinar. Ele está me preparando para coisas melhores. Ele está me preparando para coisas mais excelentes. Então, algo Ele está precisando. Ele está me ensinando, porque eu estou precisando ser ensinado. Então, é por isso que eu estou passando necessidade. É por isso que eu estou passando luta. É por isso que eu estou passando, tendo aquela luta, aquela dificuldade, aquela batalha. Ele quer me ensinar algo. Ele quer te ensinar algo. Sabe essa batalha que você está passando? Sabe essa luta? Sabe a necessidade que você tem? Deus quer te ensinar algo. Então, o que você faz? Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela luta, porque alguma coisa Ele está forjando em mim.
coisa Ele está forjando em mim. Então, seja grato. Amém? Deus abençoe.